Chega mais nação, vamos reagir aqui à imprensa europeia falando do Flamengo, que vai enfrentar o PSG agora na final do Mundial e ganhou do Pirâmides. Vamos ver as reações e os comentários, lembrando que tá tudo dublado para vocês. Então bora dar continuidade ao vídeo aí, tamo junto e acompanha o vídeo até o final. Agora enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira, 17 de dezembro, no estádio Ahmed Ben Ali, em Doha. Infelizmente, como dissemos, o Pyramids não evitou o perigo das bolas paradas. A principal arma e jogada que o Flamengo aproveita e que lhe rendeu o título da Copa Libertadores. Talvez o segundo gol, uma jogada ensaiada, criada por Arrascaeta e finalizada por Danilo, foi repetida no segundo tempo. Talvez o Pyramids teve uma chance de empatar o placar no final do primeiro tempo, durante uma jogada perigosa ou no decorrer da partida. Mas Bistomey perdeu um gol feito para o Pirâmides, e logo depois o Pirâmides sofreu um gol no início do segundo tempo. Isso dificultou um pouco a missão, e apesar de Ahmed ter cometido um erro no lance do segundo gol, ele se recuperou e salvou seu gol de vários lances perigosos, mantendo o placar. O placar não aumentou mais do que isso, e o Flamengo avança para enfrentar o Paris Saint-Germain. Vamos ver as opiniões dos nossos convidados no estúdio. A análise é com Ibrahim Jad e Omar Tarek. Voltamos novamente aos acontecimentos da partida, como falamos no intervalo e dissemos. E você? Você falou aí, bem antes do início da partida sobre as bolas paradas e como o Flamengo aproveita ou foca em jogar a partir dessas jogadas. E como eles marcam gols decisivos assim. É um dos melhores times da América Latina em aproveitar as bolas paradas. O time dele tem um padrão recorrente. Sempre tenta fazer um jogador escapar dos dois zagueiros, deixando ele vir de trás com muita velocidade e, junto com o salto alto, isso faz dele melhor do que os outros jogadores. Quando vemos o lance dos dois gols, é exatamente a mesma jogada. Eles sempre tentam fazer uma barreira na frente dos jogadores, todos ali na área só para disputar a bola, e aí vem um jogador de trás, chegando com muita força, velocidade e um salto. O salto alto faz dele o melhor na bola. Os lances dos dois gols de hoje são parecidos. O lance do gol que Danilo marcou na final da Copa Libertadores foi exatamente o mesmo lance do gol que ele marcou, uma bola cruzada e ele vindo em velocidade, fazendo o salto dele. E quando olhamos para os números do Flamengo nas bolas paradas, a equipe do Campeonato Brasileiro marcou 14 gols em 78 partidas de bola parada. Hoje ele marcou 2 gols contra o Pyramids, do Derbat Sapta, na Copa Libertadores. Na partida final, ele marcou um gol e ao longo do torneio balançou as redes 6 vezes. Tani, da área de pistas fixas, é portanto uma equipe muito experiente em pistas fixas. As bolas paradas agora se tornaram uma arma muito, muito importante. É uma situação em que você se encontra e pode criar uma diferença para si mesmo. E, infelizmente, porque no futebol egípcio, na seleção egípcia, em todas as nossas seleções, sempre temos um problema em lidar com as bolas paradas contra nós. Elas sempre representam perigo. Porque, infelizmente, o jogador sempre está mais focado na bola do que no homem que deveria marcar. Você sempre vai ver que ele está olhando para a bola enquanto ela está sendo cruzada e não para o movimento do adversário que está chegando. Isso faz com que lidem mal com a bola. Então, infelizmente, o ponto forte do adversário, que é o Flamengo, acabou se conectando com uma certa fraqueza do Pyramids em lidar com isso durante o jogo. E o Flamengo aproveitou esse ponto forte para marcar 2 gols. A execução. Estamos falando do movimento dos jogadores dentro da área, mas a execução do Jerscatia foi excelente, sinceramente. A bola veio com uma força muito adequada, só precisava que o jogador direcionasse. Ficou difícil para qualquer defesa, então eles aproveitaram da melhor forma possível. E, sinceramente, pelo que apresentaram durante a partida, acho que o Flamengo mereceu a vitória. Já vimos o Brahms contra o Al Jeddah na Arábia Saudita, diante de um estádio lotado com a torcida saudita. E mesmo que o Al Jeddah tivesse em seu elenco grandes jogadores, incluindo atletas vindos das grandes ligas europeias para a Arábia Saudita. Mas o Brahms, naquela partida, mostrou personalidade e um estilo de jogo que conseguiu surpreender o Al Jeddah, além dos 3 gols. Eles poderiam até ter ampliado a diferença para 4 ou 5. Até hoje, o Pyramids está em campo. Será que é o peso dos grandes jogos fora de casa? Quer dizer, o time não estava acostumado com isso? Ou, na sua opinião, o Juricic não soube escolher a melhor escalação para começar a partida? Quer dizer, o Juricic não soube administrar o jogo. Acho que esse é o título mais adequado. É uma das poucas partidas em que vejo o Pyramids sem controlar o ritmo do jogo. Dissemos que uma das coisas o que diferenciou o Pyramids desde que ganhou o título africano é que o Pyramids tem a capacidade de se adaptar, de jogar de qualquer forma que sirva às suas ideias. O que isso significa? Quer dizer, o Pyramids sabe jogar recuado, sabe jogar dominando o jogo e pressionando, sabe jogar nas transições.
Mas hoje vimos que o Pyramids é quem está correndo atrás da bola. O Pyramids não consegue controlar o meio-campo. Em nenhum momento senti que o Flamengo estava pressionado ou, por exemplo, que eles estavam nervosos ou algo assim. Não, eles estavam jogando exatamente do jeito que queriam. Eles aumentam o ritmo quando querem, diminuem o ritmo quando querem. Até o Pyramids não teve reação, não teve surpresa na forma de jogar, não teve surpresa em aproveitar as oportunidades. Por exemplo, não teve surpresa de você concentrar o jogo em uma área específica, como em um momento de pressão contra o Flamengo. Hoje vimos que não há ideias. Os jogadores hoje, para ser bem honesto, não estavam em sua melhor forma. Mais de um jogador, mais de uma peça-chave do Pyramids. Eles realmente não estavam em sua melhor forma, pode voltar e ver. A questão é de experiência, é sobre o medo dos jogos, é sobre o receio também. Para mim, esse foi o jogo mais difícil da história do Pirâmides. Se formos falar com sinceridade, foi o jogo mais difícil que o Pirâmides já enfrentou. Estamos acostumados, porque o Al-Ahly sempre chega nessa fase, mas essa é a primeira vez que o Pirâmides chega tão longe, é uma grande conquista. E eles merecem elogios e reconhecimento, mas o nervosismo, a forma como lidaram com isso hoje, muitos jogadores não souberam administrar. Estavam fora de forma. E até no segundo tempo, o momento do gol foi o mais importante. O time começou o segundo tempo bem e parecia que o Flamengo ia recuar, mas o momento do gol foi crucial para os jogadores. E ao mesmo tempo deu mais espaço para o Flamengo. Que a gente jogue à vontade e toque a bola de forma bem simples. Então o jogo foi se desenrolando assim. Exatamente como o Felipe Luiz queria. Até vimos isso ao longo do mês seguinte. Ele foi tirando seus jogadores principais porque não via nenhuma reação do Pirâmides. Então conduziu o jogo do jeito que queria. Como o Omar disse, talvez. Apesar do Flamengo estar na frente do placar, Felipe Luiz optou por fazer as duas primeiras substituições aos 60 minutos, ao contrário de Yuri Tite. Na minha opinião, ele demorou demais para fazer as mudanças. A primeira substituição do Pyramids foi a entrada do brasileiro Everton no lugar de Mostafa Zinco e Mohamed Reda Bobo no lugar de Blat Touré, duas mudanças feitas por Juric. Na minha opinião, aos 74 minutos, esse foi um momento muito tardio. A segunda e terceira substituições foram Mostafa Fati aos 81 minutos no lugar de Zalaka, que acredito que ele estava perto de receber o segundo cartão e ser expulso. Aos 89 minutos, mais uma substituição tardia do Pyramids, com a entrada de Marwan. Hamdi entrou no lugar de Ahmed Yatef Katá. Na minha opinião, Ibrahim, as substituições não foram do nível esperado, além de terem sido feitas muito tarde. Isso fez diferença para o Pyramids hoje, no resultado do jogo? Com certeza, 100%. Para avaliar uma substituição, geralmente você olha para o jogador que entra e o momento em que ele entra em campo. A ideia é que estamos entre os dois tempos. Dissemos que com certeza Mustafa Zico seria substituído e que entre os dois tempos, ou no máximo até o minuto 60, Mustafa Zico já teria sido substituído. A ideia de Mustafa jogar até os 75 minutos. É claro que Yoro Etitiji não estava no jogo junto. Rapaziada, o que vocês acharam aí das opiniões dos comentaristas europeus e africanos, que no caso do Egito, o Henry, o francês, também deixou suas opiniões sobre o Flamengo, rapaziada. Ele falou sobre o Flamengo e que o PSG não é favorito. Então, na opinião de vocês, o Flamengo é favorito, o PSG é favorito? Deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e ative a sua notificação. Deixa aquele likezão para estar ajudando ao YouTube recomendar mais o vídeo para outras pessoas verem a reação e opiniões dos comentaristas sobre o Flamengo e Pirâmides, tá, rapaziada? Até o próximo vídeo e é isso.